O governo Trump divulgou nesta sexta-feira uma atualização das estratégias de segurança dos Estados Unidos. E o destaque acabou ficando para a América Latina. O documento é o mais claro retrato de como Trump quer redesenhar o papel de Washington no mundo. Quem detalha para a gente essa doutrina Trump é Priscila Yasbeck, de Nova York. A ampliação da influência dos Estados Unidos nas Américas é o fio condutor das novas diretrizes que resgatam uma retórica imperialista sobre o continente. Pela nova estratégia, o país deve centrar esforços no combate aos cartéis de drogas, ao tráfico humano e à imigração ilegal, podendo recorrer à força letal para atingir estes fins. A lógica já vem sendo empregada por Donald Trump ao justificar a pressão militar sobre a Venezuela. Desde setembro, 22 ataques a barcos foram realizados no Mar do Caribe e no leste do Pacífico, sob alegação de ligação com o narcotráfico, deixando ao menos 87 mortos. O documento também prevê que o governo americano busque países e movimentos aliados no continente para controlar a imigração e o fluxo de drogas para os Estados Unidos. Trump defende uma retomada da doutrina Monroe de 1823, que ficou conhecida pela frase América para os americanos. Mas na versão atualizada de 2 séculos depois, o objetivo não é proteger a América Latina da interferência europeia, e sim da influência chinesa. O documento cita a dificuldade de reverter a influência da China sobre governos latino-americanos e diz que isso acontece não por razões ideológicas, mas sim comerciais. Para Trump, os chineses se tornaram os principais parceiros de diversos países da região por vender a preços baixos o seu excedente industrial. Trump defende o uso de tarifas e acordos comerciais para fazer um rebalanceamento. O republicano também quer evitar que potências estrangeiras controlem ativos estratégicos da região, em referência a portos e minerais. A nova estratégia traz ainda uma visão crítica sobre a Europa. Trump promete apoiar partidos nacionalistas contrários à imigração e lutar para evitar que membros da OTAN se tornem, em sua visão, majoritariamente não europeus. O republicano também coloca os Estados Unidos como protagonistas para acabar com a guerra na Ucrânia. Na visão do presidente americano, os europeus têm expectativas irrealistas para o fim do conflito. Em aceno à Rússia, o republicano diz que é preciso que a OTAN deixe de ser vista como uma aliança perpetuamente em expansão. Pode, eu começo com você. É a geoeconomia assumindo ali o seu momento da história de Trump. Lógico que tem um olhar político dele, de dominância e tudo mais, mas tem também de muito negócio, né? De afastar a China como grande investidora dessa região, enfim. A sua leitura desse documento hoje? Olha, Thaís, primeiro que é um documento, como outros que a gente tem visto deste segundo mandato do governo Trump, de caráter bastante trumpista, né? Ou seja, na primeira administração Trump, muitos desses movimentos, eles eram de certa forma barrados por figuras do establishment dos quais o Trump havia se cercado. Então, a primeira estratégia de segurança nacional do primeiro governo Trump, que foi mais ou menos desenhada pelo secretário de Defesa, pelo seu assessor de segurança nacional, que eram figuras que tinham a visão meio convencional da política externa norte-americana, né? Que viam, por exemplo, a importância de alianças, que eram contrário a ditaduras e, portanto, jamais fariam algum tipo de aproximação com a questão da Rússia. Isso tudo mudou, né? Eu acho que isso reflete de forma bastante clara um governo que está totalmente à mercê das vontades do Donald Trump, faz apenas aquilo que ele quer, né? Então a gente olha até o tom do documento, é um documento como outros escritos nesta nova administração Trump, até com um tom muito diferente daquilo que a gente viu anteriormente, né? Então, mas em certa forma não há grandes surpresas no conteúdo, porque o conteúdo reflete um pouco isso que a gente tem visto da administração Trump, né? Muita gente já falava e se esperava, inclusive, que houvesse menção à doutrina Monroe nesse documento, porque essa é a visão que o Donald Trump tem. Ele tem uma visão de que a Europa não é central para os interesses norte-americanos e, portanto, a Ucrânia não é central para os interesses americanos, e os Estados Unidos devem se focar no seu próprio hemisfério, na sua própria região, que é onde estão, além das questões econômicas e a competição com a China, as ameaças, né? As ameaças que o Trump enxerga como principalmente a questão da imigração,
e do tráfico de drogas, né, que são duas questões que colocam o continente americano no centro da estratégia do Donald Trump. Então isso remete muito à visão de século XIX que o Donald Trump tem demonstrado ter das relações internacionais e Sim. voltando a fazer referência a essa doutrina que é uma doutrina do século XIX. Lorival, a despeito do fato da gente estar dando ré é, apressadamente, em alta velocidade, o americano vai entender onde é que tudo isso se encaixa no America First? Como é que Trump ganha legitimidade e apoio dentro dos Estados Unidos para conseguir fazer alguma coisa? Sim, não, o americano médio, ele é bastante avesso a todo esse internacionalismo, a todo esse engajamento, que é uma coisa das elites americanas. Aliás, as elites são citadas, né? Eu acho que é a primeira vez na história, né, que um documento de segurança nacional, uma estratégia de segurança nacional ataca as elites, né? E acho que no mundo inteiro, porque principalmente as preocupações de segurança nacional são da elite, que tem um excedente de tempo, de dinheiro, de recursos, não está lutando pela sua sobrevivência diária para pensar em temas de maior prazo, né, e tal. Mas não, é uma visão chão, né, assim, de segurança nacional, que então diz respeito a esses instintos bastante individualistas, egoístas dos americanos e procura atender a essa visão de que os recursos americanos precisam estar disponíveis exclusivamente para os interesses mais imediatos, né, do emprego. Ele cita o emprego, é um documento muito econômico, realmente. É claro que a economia faz parte da estratégia de segurança nacional, mas é um documento muito ligado a gerar receitas, gerar empregos, é mais nesse sentido. É um programa de governo e uma visão de Estados Unidos que vai muito além dos temas de defesa. Cláudio, a Europa ficou assustadíssima. Nós também, né? Mas eu imagino os europeus, pela forma. O Trump já foi duro com a Europa outras vezes, mas quando isso vai para um documento oficial, isso institucionaliza a posição do governo americano sobre o continente europeu. Qual a repercussão disso? Verdade, institucionaliza isso que a gente viu do vice-presidente norte-americano J.D. Vance, né? Quando ele foi à Europa, em Munique, e fez o seu discurso muito crítico aos europeus, né? E principalmente nessa questão de que a Europa está se perdendo nos valores ocidentais, né? Que a Europa não representaria os valores ocidentais que são vistos pela administração Trump como sendo valores conservadores nacionalistas, né? Razão pela qual o governo Trump coloca o seu apoio a esses partidos desta nova direita europeia que é bastante nacionalista anti-imigração. Então isso vai muito desta visão do Donald Trump, né, que é essa visão que tem esse caráter nacionalista e anti-imigração e que enxerga a Europa como sendo enfraquecida por esta onda de imigração, enfraquecida por outras ideologias que são ideologias que, de certa forma, são muito similares àquelas que são esposadas pelo próprio Vladimir Putin. Muitas das críticas que o Donald Trump e o J.D. Vance reservam à Europa são críticas similares àquelas que o Vladimir Putin faz à Europa do ponto de vista ideológico. Então, acho que esse documento, como você fala muito bem, ele sacramenta e oficializa uma posição que já estava muito clara da administração Trump desde o começo, que é relegar a Europa como não mais um aliado importante dos Estados Unidos, e muitas vezes o Donald Trump chegou a caracterizar os europeus como um competidor dos Estados Unidos. Isso é uma mudança bastante importante, bastante expressiva, né? Porque esta aliança Estados Unidos e Europa, ela é o pilar da ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós temos um Donald Trump que relega a Europa a segundo plano, faz de forma bastante sem se preocupar com as consequências, algumas ilações com relação à Groenlândia, né? O seu vice-presidente, repito, J.D. Vance, me parece uma figura muito importante nesta visão com relação à Europa, e a Groenlândia que pertence à Dinamarca, e já falou-se em
inclusive algum tipo de intervenção armada, o que ensejaria uma disputa com outro aliado da OTAN, né? Então, os europeus entenderam já que não podem mais contar com os Estados Unidos como contaram nas últimas 8 décadas praticamente, e isto vai levar aí mais um reforço, né, uma reorganização de forças na qual os europeus vão buscar mais autonomia estratégica. Lorival, ontem teve uma análise na CNN Internacional, um dos editores da CNN Internacional, dizendo que o Putin estava sorrindo de alegria, né? Que no cenário internacional hoje ele é o cara mais feliz do mundo. Esse documento certamente deve ter fortalecido a felicidade dele. Eu escutando o Poggio dizer que a Europa vai para um segundo plano, a América Latina nunca foi nem segundo plano, né? Sempre foi terceiro plano, quarto plano, né? E agora a gente vira o quê, então? Porque o Trump não me parece preocupado com a soberania dos países da América Latina. Ele diz que é preciso negar aos competidores o acesso a tudo que seja estratégico na América Latina. Então, ele está pensando na China, principalmente, né? E conter essa projeção da China e esse acesso da China ele cita os minerais críticos, por exemplo, né? De fato, assim, ele olha para a América Latina como um quintal, né? Um lugar onde os Estados Unidos podem vir e colher aquilo que considerem útil para os Estados Unidos, né? Então deixa de ser... Uma visão colonialista. É o contrário da doutrina Monroe, porque a doutrina Monroe era anticolonialista, era para dizer, a América para os americanos era no sentido de se libertar do colonialismo europeu, mas não para se colocar sob o colonialismo americano dos Estados Unidos, não, cada país tem a sua autonomia. Aliás, ele cita os Founding Fathers, os pais fundadores, né, que dizem que todos os povos são filhos de Deus e, portanto, têm o direito à sua independência, né, à sua autonomia. Só que aí ele ressalva, mas um país com tantos interesses como os Estados Unidos não podem ser tão rígidos nesse respeito à soberania dos outros países. Está escrito isso no documento. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre esse documento. Ele já vinha sendo colocado em prática, né? No dia 11 de novembro eu trouxe aqui a informação de que esse era o teor desse documento e de que ele tinha essas implicações e que o deslocamento dos meios marítimos e aéreos e de soldados para o Caribe já era o cumprimento desse documento, que só não tinha sido publicado para não suscitar tantas sensibilidades nos aliados, mas eles estavam esperando um momento de enfraquecimento do Pete Hegseth, né, um momento de questionamento de tudo isso, então vem para justificar, reforçar e criar uma narrativa articulada. É um texto muito bem escrito, muito bem pensado dentro do pensamento de Trump, né? Então, acho que o Brasil precisa olhar para esse documento com muita seriedade. Eu acho que o mundo inteiro também tem que se perguntar qual é o grau de ameaça, né, intensidade e como é que os Estados Unidos vão realmente colocar isso em prática.